Os nossos cumprimentos iniciais a todos os que nos acompanham neste momento. Estamos dando início a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. É com grande emoção que neste mês de agosto se sucedem as diversas reuniões. Nós tivemos a primeira com o nosso querido professor César Reis e hoje nós teremos a nossa Elisa. Então, Elisa, você está com o microfone aberto para as suas saudações iniciais. Com certeza, João. As nossas saudações àquelas pessoas que têm sempre a paciência de nos ouvirem e de nos assistirem. Assim, nos agradecemos inicialmente a todos que estão presentes nessa hora em nossa reunião. Obrigada, João. Muito bem, então vamos dar início à nossa reunião, como segue o nosso protocolo, vamos dizer assim. Nesse instante, ao iniciar nessa reunião, é um momento reservado, normalmente, para os estudos do Livro dos Espíritos e para o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso fazemos alternadamente. Nessa oportunidade, teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema, mercadores expulsos do templo. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã, no ideal espírita, Maria Elisa Hilsheim, ou nós conhecemos Elisa Hilsheim, integrante do Lar de Teresa, e dirigiu o Lar de Teresa por 2 décadas. Então, passemos para a nossa leitura inicial. A nossa leitura inicial é Resposta em Jesus, do Espírito Emmanuel, médio Francisco Canto Xavier. Está no livro Perante Jesus. Recorda que todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas a resposta em Jesus. Para o sarcasmo, a resposta é caridade em forma de silêncio. Para a calúnia, a resposta é caridade em forma de perdão. Para o egoísmo, a resposta é caridade em forma de renúncia. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Para a preguiça, a resposta é caridade em forma de trabalho. Para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Para a ignorância, a resposta é caridade em forma de educação. Para a violência, a resposta é caridade em forma de brandura. Para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Para as trevas, a resposta é caridade em forma de luz. Para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. Emmanuel, o livro Perante Jesus, é o capítulo 6º, e o médio Francisco Canto Xavier, a editora Leal. Então, com esta leitura, façamos a nossa prece inicial, unindo nossos pensamentos nesse momento tão especial que estamos iniciando mais uma divulgação da nossa doutrina, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, na voz da nossa querida Elisa. É um momento especial por quê? Porque é a forma de nós também demonstrarmos a nossa gratidão e nessa atual jornada termos encontrado esse porto seguro, o Lar de Teresa. E esse porto seguro estando à frente a nossa querida Brunilde Mendes Espírito Santo, agora exatamente no seu centenário na atual existência. Que possamos, Senhor, unir nossos pensamentos e envolvê-la também nas nossas vibrações de amor, de carinho e de gratidão. Que assim possamos dar início, com a supervisão dos nossos mentores espirituais, à nossa exposição deste momento com a nossa querida Elisa. Elisa, a palavra é sua. Obrigada de novo, João.
E quando João fala novamente do centenário de nascimento da nossa querida Dona Brunilde, nós desejamos intensamente que essas reuniões tão simples que nós fazemos agora, através de mecanismos da internet, que nós possamos unir, sim, os pensamentos, e que durante o tempo em que estivermos orando ou refletindo, que o nosso pensamento se encaminhe também para a nossa querida fundadora e que levemos a ela, já que não podemos fazer pessoalmente, levemos a ela o nosso abraço de gratidão por todo o trabalho, o empenho, a dedicação que ela teve com este lar de Teresa, que nos acolheu um tempo, que continua nos acolhendo e que ainda acolherá muita gente. Então, como o João já disse, nós temos hoje o Evangelho. É lá quase no final, capítulo 26, e que vai falar deste tema dos vendilhões do templo. E interessante que no Evangelho, segundo o Espiritismo, o estudo é do Evangelho, recorremos ao Evangelho quando nos fala desse item. Allan Kardec coloca 2 versículos do Evangelho de Mateus. Os versículos não são tão pequenininhos, são um pouco mais longos. E abaixo do livro, no Evangelho, dos 2 versículos, há um comentário de Kardec. Um parágrafo só, e um parágrafo de 5 linhas. Em geral, quando Kardec escolhe passagens do Evangelho e faz comentários, ele se estende em explicações, e se estende em mais e mais reflexões. Neste parágrafo pequeno, assim ele não faz. Bem significativo isso? Vamos ver. E como não há uma extensão das explicações de Kardec, nós vamos recorrer ao que os outros evangelistas, além do Mateus, que já está escrito, vamos recorrer então a João, a Lucas e a Marcos. E tentar recolher um pouco de entendimento sobre tudo isso. E a gente vai poder, logo, inicialmente, e nós vamos ler esses versículos, para começarmos a ter uma ideia, nós vamos começar a perceber o quanto essas palavras do Evangelho já foram discutidas por muita gente. E quanto essas palavras, dependendo da opinião, essas palavras divergem. Há uma discussão grande, há um confronto até de opiniões. Dentro disso, vamos nos propor, então, a pensar por que será que tem tanta discussão sobre isso? O texto que Kardec coloca, então, no Evangelho tem esse título, Mercadores Expulsos do Templo. Como nós conhecemos com outros vários títulos, os evangelistas também dão vários títulos. Mas Kardec coloca mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada a casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Está no capítulo 11, e com 2 versículos
como nós já dissemos. Então, nós temos aqui dúvidas, muitas dúvidas expostas e discordâncias, e até as dúvidas controvertidas sobre esses dois versículos e essa passagem. Nós já dissemos que Allan Kardec, então, colocou poucas palavras, mas colocou a essência de toda a passagem, do que Jesus quis falar sobre o tráfico de coisas santas, e que Deus não vende bênçãos e não vende perdão. É a essência desse pequeno parágrafo que nós temos. E aí a gente pensa, mas será que realmente isso existiu? Será que realmente isso que Marcos está colocando aí no papel, e que colocou em que papel naquele momento, será que isso realmente existiu? Como é que isso vai se coadunar a imagem que nós temos de Jesus? Uma violência? Jesus ficou irado? Ficou com raiva? Enxotou os animais? Dispersou todo mundo? Ele ficou magoado com os vendedores? Na doutrina espírita, e principalmente entre os espíritas, há muita dúvida de que essa passagem seja verdadeira. Porque, dentro do que a gente está colocando, Jesus tinha sempre uma atitude pacífica, conciliadora, calma. E Jesus usando de violência. Mas nós sabemos, até superficialmente, que a Igreja Católica aceita, sim, aceita esta atitude de Jesus. Como que dizendo, era preciso usar de violência para defender a casa de Deus, o templo de Deus. Era preciso usar a violência. Ele a usou. Justificou a violência. Talvez a gente pensasse até nesse momento como um parêntese aí no que nós estamos falando. Será que essa justificativa, mais tarde, também justificou a venda das indulgências? As perseguições? Será que toda aquela perseguição no tempo da Idade Média e antes, aos que não eram cristãos, não sendo cristão, as pessoas eram perseguidas e retiradas das suas casas e condenadas? É só uma pequena lembrança sobre isso. Pensando nessa violação, na Inquisição, que marca tanto a vida do cristianismo, da condenação dos hereges. Bem, mas nós pensamos na grandeza espiritual de Jesus. Nós pensamos nisso. E como é que nós vamos entender essa colocação de Mateus? Será que ela é coerente com todos os outros ensinos de Jesus? Bem, vamos então, como dissemos, vamos consultar os evangelistas. Vamos começar por João? O capítulo 1 de João fala do início da vida pública de Jesus. O capítulo 2 continua, então, falando dos primeiros tempos em que Jesus se torna conhecido. E começa a descrever, quase com minúcias, o quê? As bodas de Canaã da Galileia. Era um casamento. Jesus, com os apóstolos e Maria foram para lá. Parece que a família de Maria era uma família, mesmo que distante, parentesco com a família do noivo.
Lá estavam, em Caná da Galileia. E como a gente sabe, naquele tempo, os casamentos duravam dias, e via gente de todo lado, e gente de fora, e viam também convidados dos convidados. Aquele que tinha sido convidado, convidava os outros. E comiam muito, e muita bebida. A bebida era o vinho. Em dado momento, nós sabemos, acabou o vinho. Maria olhou para Jesus e disse: não tem mais vinho. Imaginemos o olhar de Maria. Sabia quem era Jesus, sabia quem era o filho. Como é que vai ficar o noivo agora? Imagina, na festa de casamento vai faltar o vinho na festa. Esse olhar de Maria, e deve ter sido aquele olhar de uma mãe. Mas Jesus ainda disse, e a tradução é assim: mulher, ainda não chegou o meu momento. Mas mulher queria dizer senhora, ainda não chegou o meu momento. Mas a Maria simplesmente diz aos servos que estão ali: olha, aqui tem 6 vasilhas de pedra, e encham de água e sigam as ordens dele. Pronto, ela deu a ordem. Foi servido o vinho, e aí a gente sabe que João coloca no Evangelho uma observação do convidado. Imagina, quase sempre coloca o vinho bom no princípio, depois que todo mundo já está embebedado, vem o vinho velho, o vinho ruim. Então, aqui se fez diferente. Segue o capítulo de João. Foram para Cafarnaum. E até diz assim, desceu para Cafarnaum, porque Cafarnaum ficava do lado do Mar da Galileia, no vale do Rio Jordão, portanto, abaixo do nível do mar. E João diz que logo depois subiram para Jerusalém. Por que essa palavra subiram? Porque Jerusalém ficava a 780 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E João continua descrevendo rapidamente que chegaram em Jerusalém, Jesus entrou no templo, viu os mercadores, viu os vendedores, viu os cambistas, expulsou a todos e disse: expulsou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombos. Só ele fala em bois e ovelhas. Mas por que será? Por que será que tinham esses animais lá? Lá onde? No átrio dos gentios. Era o espaço do templo em que era permitido que os não-judeus, não crentes, fizessem, lá ficassem. Os outros compartimentos dos templos eram reservados uns para as mulheres, outros para diferença de hierarquia dentro do templo. E por que, então, os bois? Então, nós temos que ver. Vamos procurar em Pastorino. E Pastorino explica, assim, que dentro da tradição judaica, quanto maior fosse o erro, o pecado do homem, que queria as graças de Jeová, ele mandava em holocausto, comprava um boi e matava em holocausto para que fosse perdoado o seu pecado. Se o pecado fosse um pouco menor, comprava ovelha. Se o pecado fosse levinho, um pombo. Eu só fico pensando, e quem é que decidia se o pecado era grave ou não? Como será que faziam isso? E João ainda diz que Jesus toma de um relho de cordéis para dispersar os animais. Mas não deixa de dizer as últimas palavras, como Mateus colocou, quando Jesus diz que aquela era a casa reservada às orações. João também fala sobre isso. Bom, os 3 outros evangelistas, os 3 sinóticos, né? Lucas, Marcos e Mateus, eles também falam de saída de Jesus para Jerusalém, mas que isso aconteceu na última visita de Jesus para Jerusalém, na última vez que eles foram para Jerusalém. Diferente do João,
que emendou as bodas de Canaã com a visita ao templo. Então, esses três sinóticos, por que sinóticos? É que aqueles evangelistas que falavam quase os mesmos acontecimentos e com a mesma sequência do tempo. Tem esse pulo que o João dá das bodas de Canaã, de Cafarnaum, e já para o templo de Jerusalém. Então, quando percebe-se a sequência dos outros evangelistas, nos sinóticos, é considerado que Marcos, João Marcos, filho de Maria Marcos, de Jerusalém, que ouve as passagens da vida de Jesus através de Pedro e também um pouco de Paulo, ele é considerado o Marcos, ou o João Marcos, como aquele que tem a mais exata sequência dos acontecimentos. Por isso ele é considerado o evangelho cronológico, porque ele assim fala. Então é interessante que a gente leia como que Marcos relata este momento. Diz assim, além do evangelho cronológico, que nós vamos lembrar, ele diz, e chegaram a Jerusalém. E chegaram a Jerusalém. Tudo bem, como João falou. Entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam os pombos. Cambistas? O que era isso? Ah, o templo exigia que o auxílio ou aquilo que os homens pagavam para o perdão dos seus pecados fosse dado em ciclos judaicos, quer dizer, a moeda usada em Jerusalém. Então, os que traziam as dracmas gregas tinham que trocar. Os que traziam de Roma e traziam também os denários precisavam trocar pela moeda de Jerusalém, com ágio. Era uma verdadeira casa de câmbio da atualidade, só que ao ar livre, não é? Continua dizendo assim, e não permitia que ninguém atravessasse o templo. Ué, por quê? O povo atravessava o templo de leste a oeste com as suas cargas, porque se não se fizesse, o caminho era mais longo. Então, eu atravessava com todo tipo de mercadoria, com todo tipo de caixas, com todo tipo, simplesmente trazendo no meio do templo um perfeito bazar de carregação de mercadorias. E ainda um outro versículo. E ensinava dizendo, não está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós as fizestes um covil de salteadores. Semelhantes palavras também são colocadas por Lucas, e como foi por João e por Mateus. Bem, eu proponho que a gente volte um pouquinho antes desses parágrafos de Marcos, que comece ainda na entrada de Jerusalém. Sobem para Jerusalém, Jesus com os discípulos, era o tempo da Páscoa, última ida de Jesus para Jerusalém, ficam em Betânia, na casa de Lázaro, o ressuscitado, de Maria e Marta. Maria, escolheste a melhor parte. E vão depois de Betânia para Jerusalém, que ficava assim uns 5 quilômetros de terra, claro, distante de Jerusalém. Aí se dá aquele domingo de Ramos, em que Jesus é recebido pelo povo com os ramos na estrada. Depois disso, daquele momento em que Jesus se entristece com o que vê, ele vai ao templo e Marcos diz
no versículo, que ele observa tudo no templo. Observa os negócios, observa o comércio, observa os homens que faziam o ágio os cambistas, o ágio das moedas. Tudo observa. E aí Marcos diz, como já era tarde, Jesus volta para Betânia. E no outro dia, ele vem para Jerusalém, para o templo de novo. Então, a gente tem, assim, rapidamente uma maneira de reduzir. Jesus chega no templo, olha, observa, vê tudo, tem a sua impressão do comércio que ali se faz, volta para Betânia, no outro dia vem, e aí começa a derrubar tudo, e aí tem raiva, e aí é violento. Assim parece. Por tudo que se está escrevendo. E na leitura de Marcos, vamos voltar a essa leitura, a gente vê que ele não falou no chicote, naquele chicote que João colocou num versículo, chicote de varas, de varinhas. E Marcos repete, não está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a fizestes um covil de salteadores. João terminou, vós a casa do meu pai como casa de negócios. E aí a gente lembra que essas palavras de Jesus, falando, é a casa de Deus, fizeste a casa de negócios, lembra do Velho Testamento. Lembra dos profetas do Velho Testamento, que também usavam muito de símbolos. E nós fomos lá ver com Jeremias, no capítulo 7. Grande profeta Jeremias, que disse assim, ele escrevia, ou alguém escrevia de Jeremias, como se Jeremias estivesse ouvido de Deus, estivesse repetindo as palavras de Deus. Por isso, não estranhem de maneira que nós vamos ler. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, era Deus que estava falando com ele, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. E Jesus usa a palavra covil de salteadores. Então, há uma relação entre o que o Velho Testamento diz e que Jeremias falava com o que Jesus estava dizendo, se reportando ao Velho Testamento, se reportando aos profetas, que diziam a mesma coisa porque também já observavam a mesma coisa. A linguagem de Jesus era uma linguagem simbólica, como nós sabemos. Igual ou mais apurada do que a simbologia que os próprios profetas usavam. É só lembrar das parábolas, que nós estamos, assim, sempre maravilhados com os símbolos, com as comparações com que Jesus usava. Mas a gente vai ver que também os profetas usavam de simbologia, mas faziam alguma coisa a mais. É que como eles ensinassem primeiro para o povo o que eles queriam ensinar depois, para que ficasse bem gravado na mente deles. E aí nós encontramos no capítulo 20 de Isaías, e todo mundo conhece o nome de Isaías, o que aconteceu, de certa vez, com Isaías. Ele ouviu de Deus assim, olha, salta o cilício dos teus lombos. E se a gente for ler como está escrito no Velho Testamento, a gente entende pouco. Vamos trocar um pouquinho. Olha, tira o laço que prende a tua vestimenta, toda a tua túnica, tira toda a tua roupa, tira o calçado e caminha nu pelas ruas de Jerusalém. Assim ele fez, muito tempo. E o povo, o que é que deu do profeta? O que houve com ele? O que ele quer dizer andando nu por aí? E conta
nesse versículo 20, que ele andou por muito tempo, assim, nu pelas ruas de Jerusalém, até que, um certo momento, ele se veste e ele explica o que é, por que ele estava fazendo aquilo. Ele diz: vocês estão querendo armar uma guerra contra o rei da Síria. E eu digo que, se assim fizerem, os vossos jovens ficarão despidos e sem calçado, e correrão pelas ruas, algemados e presos. Os judeus fizeram a guerra? Não fizeram a guerra. E dentro dessa simbologia que a gente está querendo falar, Jesus também, estando no templo, usou de uma simbologia muito interessante. Quando os apóstolos disseram assim: olha só a maravilha de Israel, este templo maravilhoso de Salomão. Lembramos que Jesus disse: esse templo vai ser destruído, mas eu o reerguerei em 3 dias. E só pensando que, depois do ano 70, que o general Tito de Roma destrói o templo, que ficou destruído, e que é considerada a segunda diáspora dos hebreus, dos judeus, que só voltaram a Israel na década de 40. Mas voltemos ao que Jesus estava dizendo. Os discípulos não entenderam o que ele estava dizendo. Vai construir o templo em 3 dias. Mas Jesus estava falando que o templo era o corpo que ele estava usando naquele momento como enviado do Pai, como o Espírito do Cristo, que usava um templo. E que ele, referindo-se à crucificação e à ressurreição, que ele diria que estaria construído depois de 3 dias. Assim, a gente vê, ou pode concluir, que Jesus não usava dessas encenações como Isaías usou. O povo já era um pouco mais instruído, não tão rude quanto no Velho Testamento, mas ele dizia as palavras que só seriam entendidas depois. Jesus não teatralizava como os profetas fizeram. Não precisava. O que ele dizia calava fundo nas pessoas, e sobretudo nos discípulos, mesmo que eles não conseguissem entender muito bem o que é que ele estava dizendo. Bom, voltemos ao templo. Não ao templo significando o corpo de Jesus, como a gente falou. Jesus, então, fez os seus ensinamentos ao final, pelas descrições dos apóstolos, e disse: a casa do meu pai é uma casa de oração. O que é que nós podemos pensar agora por essas descrições? O que é que nós podemos pensar desse episódio? Alguns dizem, assim, pelo que a gente lê ou ouve, sim, aconteceu. Jesus precisava de violência naquele momento para calar aquele povo e para mostrar que aquela casa não podia ser confiscada por negócios, como uma casa de câmbio. Outros, principalmente os exegetas, quem são eles? Aqueles que estudam minuciosamente, estudam os evangelhos. Eles dizem que esse fato nunca ocorreu. Não houve esse fato. Será que os discípulos procuraram também simbolizar para que a posteridade pudesse compreender o que Jesus dizia, que a casa do Pai é uma casa de oração para todas as nações? Eles então usaram de uma simbologia
de dispersar os negociadores, os vendilhões do templo, aqueles vendilhões que se misturavam a uma classe do templo, do sinédrio, porque naquelas vendas, o sumo sacerdote ganhava em dar uma licença para que os mercadores e os cambistas se instalassem ali no átrio dos gentios. Ele ganhava com isso. Os mercadores, é claro, ganhavam, mas os sacerdotes ganhavam comissão, ganhavam uma percentagem daquilo que os negociadores ganhavam. Então, era um grande negócio. Quem sabe? Os apóstolos colocaram a maneira certa, violenta, que Jesus dizia: como é que vai colocar isso? Afinal, os sumos sacerdotes, os sacerdotes tinham poder de negociar e se associavam àqueles homens que ali procuravam seus interesses financeiros. E eles colocaram como que um símbolo. Bem, além dessas suposições, alguns de nós também pensamos, ao ler essa retrospectiva do Marcos, dizendo: Jesus entrou no templo, olhou, observou tudo, voltou para Betânia, no outro dia veio para o templo. E aí é que ele falou, aí é que ele lutou. Mas pensamos, será que naquele dia, primeira visita, depois da entrada triunfal, em que é tarde que ele volta, será que naquele momento ele já não disse para eles o que estão fazendo com a casa do meu pai? Volta. E no outro dia, procuremos mentalizar assim. Imaginemos a figura majestosa de Jesus. O olhar severo, mas não violento. O olhar severo de quem já tinha observado no dia anterior, ou quase noite anterior, e tivesse dito: essa é a casa do meu pai. E aquele olhar luminoso de autoridade, não de autoritarismo, não de poder terreno, como do sumo sacerdote, dos fariseus, mas a sublime autoridade, a moralidade do Cristo, o magnetismo com que ele olha para aquele povo, que olha para aquela gente que nada compreendia. Será que ficaram os cambistas e os vendedores sob aquele olhar superior de quem sabe o que diz, de quem faz o que ensina? A autoridade moral com que ele olha para todos os lados. Os cambistas recolhem rapidamente as suas moedas, querem levar os animais, os pombos voam com tanto tumulto, com tanto barulho. Quem sabe os homens foram tocados pela autoridade moral de Jesus naquela hora e não precisou de chicote, e não precisou derrubar mesa, não precisou espalhar as moedas, nem precisou espantar os animais que estavam ali para o sacrifício. Ele era superior
a essa maneira de agir que os homens ainda agiam. Ele olha para aqueles pobres homens e só diz, como quer falar? Não façam isso com a casa do meu pai. Parece-nos que, se nós mentalizarmos assim, sem violência, sem trazer o tumulto para os homens, foram os homens que fizeram o próprio tumulto diante dessa autoridade. Esse era Jesus, sim. Esse era o Cristo. Esse era o divino pedagogo que ensinava sem necessidade de violência. E é por isso, talvez, que Allan Kardec, ao final daquele parágrafo pequeno a que nós nos referimos, Allan Kardec só diz que Jesus falava que eram coisas santas, que não podiam ser vendidas na casa do Pai. Coisas santas, desde as indulgências, desde a Inquisição. Quem sabe também as casas santas, quando também nas casas espíritas se queira cobrar por um passe. Será que todas as coisas que são colocadas não pela possibilidade das criaturas, mas pela possibilidade da misericórdia de Jesus, como pode ser cobrado? Por isso ele diz, o nosso Pai, o meu Pai, não vende bênçãos. O meu Pai não vende perdão, não vende o reino dos céus. Até hoje, nós ainda pensamos em barganhar bênçãos e perdão. Esse episódio que parece tão contundente e que parece falso, ainda não foi entendido por nós. A casa do Pai não deve ser só aquela que nós conhecemos de tijolos, de teto, mas a casa interna, que compreende a misericórdia e as bênçãos que recebemos quando nós sabemos, quando consideramos que a autoridade do seu Filho nos fez compreender as verdades maiores. Assim, nós encerramos então esses pequenos comentários sobre essa passagem que nos parece tão divergente da maneira com que Jesus trabalhava e se dirigia ao povo. Graças a Deus, que estejamos em paz. Então, elevados pelos raciocínios, as reflexões profundas da nossa Elisa, ainda sensibilizado pela beleza dessa passagem, embora seja muito contundente para todos nós, queremos agradecer, Elisa, a sua dedicação, o esclarecimento que você nos trouxe para esta oportunidade em torno desse tema tão controverso. Então, a gratidão de todos nós e que nós possamos contar com a sua presença com mais assiduidade. Queremos explorá-la mais ainda, ok? Então, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro e queremos convidar a todos para que estejam conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Estaremos desenvolvendo o estudo em O Livro dos Espíritos sobre pressentimentos. Então, que possamos fazer a nossa oração e encerrarmos o nosso momento de meditação e preces, a nossa reunião virtual. Elevando nossos pensamentos, mais uma vez,
para termos essas bênçãos dos nossos mentores espirituais e possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, nesse momento de comunhão, onde todos passamos por momentos de dificuldade, de autossuperação, as tuas palavras caem como refrigério em nossa alma, como estímulo para perseverarmos na nossa luta de autoaprimoramento. Que seja este momento a mensagem dos teus ensinos, do teu evangelho, na voz da nossa Elisa, com carinho, com meiguice, mas com profundidade, o bálsamo para as nossas dores e aflições, mas também o estímulo para a nossa perseverança de autossuperação. Só nos resta agradecermos por essa feliz oportunidade, por todos os sentidos, e que possamos permanecermos unidos no decorrer de mais uma semana e nos reencontrarmos na próxima segunda-feira sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos também a todos que nos acompanharam até este momento, principalmente os nossos seguidores e internautas, os nossos companheiros que estão em casa com as suas comodidades, suas dificuldades, sem poder vir no presencial da nossa casa. Que a paz do Senhor permaneça em todos os corações, hoje, agora e sempre. Muita paz.